Pessoal, começando aqui no canal, ok? Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, estou dando início aqui, vou dar início aqui no YouTube também, tá? Uma boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Então, dando início aqui, tá? Hoje eu estou transmitindo pelo celular também, ok? Vou começar aqui, dando início, tá? Pessoal, hoje é dia 2 de fevereiro do ano de 2026. Meu nome é Fabiana, tá? E eu tô aqui dando início a mais uma live no canal, ok? Deixa eu só fazer um negócio aqui, eu acho que vai ser melhor, tá? Para eu não ter problema de transmissão. O que que acontece? Eu tô com alguns probleminhas aqui no equipamento, então para diminuir a sobrecarga no notebook, eu vou dividir com o celular, daí eu acho que eu não vou ter problema de queda, né, de conexão, ok? Eu acredito que seja isso, tá? Eu também não sei porque, eu sou iniciante nesse assunto, então, tá, mas não tem problema não, tá, gente? O que que acontece? Eu botei o título de propósito, esse nome, tá? De propósito. Deixa eu começar de novo, gente, porque eu tô um pouco nervosa. Tá com esse celular aqui na mão, acho que isso não vai dar muito certo, mas tudo bem. Enquanto eu conseguir, eu vou ficar assim, tá? Gente, hoje é 2 de fevereiro do ano de 2026. Meu nome é Fabiana, eu falo aqui do interior do Rio de Janeiro, mais especificamente da cidade de Petrópolis, tá? Aqui é uma cidade muito bonita, aqui nas montanhas, a Serra do Rio de Janeiro, tá, em Petrópolis, temos várias cidades aqui vizinhas, a nossa, enfim, é um lugar muito bonito, mas do qual eu estou me despedindo, ok? Me despedindo, por esses dias, tá. Provável que eu tô de mudança, eh, eu não pretendia me mudar agora, tá, não pretendia mesmo, eu tinha ideia de continuar na cidade, eu vim para uma casa que eu acho legal, que eu tinha projetos para essa casa, tá, vários projetos, mas enfim, mais uma vez, chegou dezembro, dezembro não, até um pouco anteriormente estavam acontecendo coisas, esquisitas aqui dentro, tá. Coisas muito esquisitas que eu já tinha vivido em outros lugares, que eu morei. Então eu não esperava que isso realmente fosse acontecer aqui. E como essas pessoas que me submeteram a esse tipo de violência, elas me convenceram e convenceram toda a minha família de que eu estava louca, eu realmente passei a acreditar que assim eu estava, tá. Mas só um minuto que eu esqueci de botar um lugar aqui, esqueci, tá. Então eu não sei se eu estou transmitindo. Gente, é isso, começando aqui no Insta também, ok. Galera, eu tô oi gente, boa tarde. Oi Lorde. Oi querido. Você eu já me lembro, já te conheço também. Saudações querido, saudações. Saudações, obrigada pelo presente, gostei desse presente. Gente, mas então, é isso, tá. O que está acontecendo? Eu tô eu sofri muita violência durante muitos anos seguidos, então eu não sabia se o que estava acontecendo aqui era reflexo, trauma, né, por devido ao mesmo processo estar se repetindo e tal e blá-blá-blá, mas enfim, o fato é que chegou a data que eu já imaginava que chegaria, né, a data onde eu teria que me mudar pela milésima vez, tá. Isso já acontece há muitos anos na minha vida, e eu realmente estou bastante cansada, cansada tem um ano, e pouco que eu fiz a cirurgia, pra quem não sabe, eu fui atropelada, eu acho que foi atropelamento, também não tenho certeza, tá, foi pelas costas, eu não vi, teve uma pessoa que me ajudou, não sei até que ponto que me ajudaram ou não, ou se isso também faz parte do jogo desses estelionatários, tá. Então isso é um grande golpe, porque pelo que eu estou vendo, tem muita gente envolvida nessa quadrilha e, o que acontece
é que tendo muita gente envolvida, acaba que, seria necessário uma investigação profunda para saber, o tamanho, né, disso tudo, que eu também não quero nem mais saber, sinceramente. Eu estava tentando, ter sossego e descanso, pelo menos para minha recuperação, mas se durante todo esse processo eu não conseguir ter, né, agora, não vai ser o momento que eu acho que eu não vou conseguir mais. Não aqui em Petrópolis, tá. Também não quero mais, de jeito nenhum. Aqui eu não vou ficar, tá. Eu já estou decidida, não vou dizer também para onde que eu estou indo, tá, não vou mesmo, por motivos óbvios, tá. Eu nunca disse, né, eu e meu marido, já acontecia isso comigo, com meu marido lá no Rio, nós tínhamos que nos esconder, nós escondíamos nossas coisas em galpões, tá, a gente alugava galpão para guardar nossas coisas, enquanto a gente estava se mudando, para que nós não fôssemos encontrados por essas pessoas, e nada adiantou gente, nada adiantou, tá. O fato é que que as coisas continuam a acontecer e chega uma hora que a gente cansa, né. Então, assim, eu não vou para o Rio de Janeiro, tá, não precisa se preocupar, Gabriela, Rosana, Juliana, eu não vou preocupar, me para o Rio de Janeiro, se vocês estão com medo disso. Bom, a Rosana vai se aliviar, porque eu estou saindo daqui, né, querida, pode comemorar. A Gabriela também, que ela fica entre aqui, Rio de Janeiro, Cabo Frio, o Rio de Janeiro, o estado do Rio é todo de vocês, queridas. Fiquem tranquilas que eu estou saindo, mas tem outras pessoas que estão chegando para fazer aquilo que eu não fui capaz de fazer sozinha, tá. O fato é que eu estou indo, porque eu quero férias, tá, eu quero férias, eu quero descanso, eu quero sossego, eu mereço. Eu trabalho muito, tá, eu trabalho bastante e sendo assim eu vou conseguir o que eu quero, tá. Eu começar a minha vida no lugar onde eu tenha paz, eu tenha sossego e eu consiga realmente construir alguma coisa, tá, porque eu gosto de criar raízes e eu não estou conseguindo. Criar raízes no sentido, gente, eu gosto de ter casa, eu gosto de plantar, eu gosto de cuidar, entendeu? Eu não gosto de sobreviver, ou então de viver a vida dos outros, tá? Não gosto. Eu trabalho muito, eu tenho o direito de ter a minha vida pessoal. E, no entanto, eu não estou conseguindo esse espaço para mim, tá? Privacidade é uma coisa que eu não tenho há muitos anos, tá? E detalhe, isso se estendeu à minha filha, ainda bebê, tá. Então a coisa ficou mais séria do que parece, quando eu falo assim, tá. Nem todas as lives do mundo que eu gravasse seriam capaz de expor tudo aquilo que toda a violência a qual nós fomos submetidas durante anos e anos seguidos, tá. Foi muita coisa, então e eu também não quero me prolongar daqui não, tá. Não quero me prolongar com esse assunto e hoje, eu vou dar continuidade a outra coisa também. Eu botei o título dessa live, Tomahawk, não sei se vocês, perceberam, por conta, dos mísseis, tá. Tomahawk é um tipo de míssil que está sendo muito utilizado pelos Estados Unidos. É provável que tenha sido o que atingiu a residência do Ayatollah Ali Khamenei, tá. Sendo assim, eu coloquei propositadamente. Por que que eu coloquei? Porque eu falo no meu trabalho, em geral, eu falo muito da propaganda nazista e de como o nazismo ele está, conseguindo, através dessa propaganda, se expandir pelo mundo todo, não apenas em territórios onde a extrema direita já tinha avançado, tá. Isso, essa essa agora esse atentado ao Ayatollah, né, o assassinato do Ayatollah, ele conversa muito com esse com esse com esse tema que eu venho tratando há muito tempo, tá. E eu percebi que isso também é um assunto tratado por diversas pessoas, que estão preocupadas com a causa, tá. Não só com isso, mas com a possibilidade da do da terceira guerra, a qualquer momento, ser iniciada, né. Eh, eu já venho falando sobre isso já tem um tempo também. Na minha opinião, isso já é a terceira guerra. Por quê? Vou dar um exemplo agora para vocês bem prático. Por quê? Esse essa eu não acredito que o Ayatollah não soubesse que ele teria a sua residência atingida, tá. O Ayatollah, ele tinha 86 anos, então ele provável que ele tinha noção de que, a residência dele
fosse ser um dos alvos preferidos. É provável que ele soubesse que ele que já sabia uma localização exata do mesmo, tá. O Ayatollah, ele também, o Irã, detém alta tecnologia, assim como os Estados Unidos, ainda que eles não detenham, o mesmo número de armas e não sejam possuidores de armas nucleares tanto quanto os Estados Unidos, a tecnologia iraniana é suficiente para que eles soubessem que eles seriam detectados, tá, e o que ele poderia ter se escondido em um bunker ou outra coisa semelhante, em algum lugar longe dali, tá. Tanto é que o general Soleimani, quando ele morreu, que ele foi assassinado também, no mas foi assassinado em território iraquiano, aí foi encontrado fora do Irã. Então eles já têm noção de que eles estão sendo rastreados, eles têm noção total da tecnologia de ponta dos Estados Unidos e principalmente de Israel, tá. Então eles já sabiam, é provável que o Ayatollah agora já soubesse que sua residência seria atingida, tanto é que ele permaneceu ali, e essa residência tinha um bunker subterrâneo, mesmo assim ele sabe que os mísseis israelenses e os mísseis estadunidenses, eles são capazes de perfurar, a longa profundidade e impossível que alguém sobrevivesse a um tipo de ataque desses, tá. Então sendo assim, eu particularmente acredito que o Ayatollah soubesse e ficou propositadamente, tá. E ficou, e talvez tenha se martirizado também pela causa para chamar a atenção do mundo inteiro, tá. Num último gesto de, como se na minha opinião, seria o último gesto, de misericórdia do Ayatollah Ali Khamenei, tá. Entregar a sua vida, em nome de uma coisa bem maior, que seria chamar a atenção pela ascensão nazista promovida pelos Estados Unidos e Israel no atual momento, tá. Então eu sim acredito que ele tenha se martirizado. Eu não acredito que o Ayatollah tenha ficado ali sem saber que um míssil daqueles poderia atingir aquele território, tá, não acredito mesmo, tá. Eu só não vou afirmar 100% de certeza, obviamente, porque nós não podemos fazer isso, seria uma irresponsabilidade e também colocar palavras nas bocas de outras pessoas que nada têm, em comum aqui conosco no Brasil, tá. Isso aí é um assunto que deve ser tratado nos próximos meses, pela comunidade muçulmana, tanto iraniana quanto a internacional, tá. Mas eu achei bem bonito, da parte dele, ter permanecido no seu território e, sendo assim, trabalhado, né, nessa última causa. É bom, tirando não apenas não, né, porque, não, mas não se tratando somente disso, eu acho que o que importa também agora é a propaganda nazista que foi feita através da morte do mesmo, né, ou seja, por cima do martírio do Ayatollah, vem a extrema direita canalha no mundo inteiro, tentar se apropriar, desse espaço também da propaganda, né, e, por exemplo, mal o Ayatollah foi assassinado, a extrema direita aqui no Brasil já estava tomando as ruas, tá, sem nenhum gesto também sem nenhum pingo de misericórdia para com a comunidade muçulmana, tá. Então o que nós percebemos foi, uma movimentação da extrema direita nazista brasileira por todo o nosso território, tá. Sem sequer citar a morte do Ayatollah. Pelo menos eu não vi, tá, se eu estiver enganada, se eles tiverem citado, me perdoem, mas é porque eu realmente não encontrei nenhum tipo de manifestação da direita, nem da extrema direita nesse sentido, de algum gesto, alguma palavra em respeito ao Ayatollah, ok? Então, realmente, se eu estiver errada ou enganada, por favor me corrijam e depois eu faço uma reiteração aqui, tá? O fato é que por que que eu estou falando isso? Porque a propaganda nazista, promovida pelo Donald Trump, ao assassinar o Ayatollah, funcionou, tá, funcionou e muito bem. Não é à toa que nós vimos aqui no Brasil esse espaço ser ocupado por uma manifestação eleitoreira de um cara convocada por uma pessoa que já cometeu diversos crimes, né, e ainda assim
não responde, acredito que por nenhum deles, da forma que deveria estar respondendo. Eu me recuso a falar o nome desse cara aqui, tá? As pessoas chamam ele de moleque, eu não vou fazer isso, porque eu não vou infantilizar esse monstro em ascensão, não vou mesmo. E outra coisa que me chama a atenção é o fato dos estupros coletivos também virem à tona também apenas agora. O estupro foi do dia 31 de janeiro e apenas agora, né, depois da morte do Ayatollah, que chocou o mundo inteiro, menos a extrema direita do mundo inteiro, né, chocou apenas as pessoas que têm um pingo de sensibilidade, né, um pingo de empatia, estão chocadas, inclusive pessoas da direita também estão chocadas, estão compartilhando esse sentimento horroroso, que é o sentimento de impotência diante de um arsenal bélico como o dos Estados Unidos e de Israel. Então, sendo assim, eu acho muito esquisito que esse caso do estupro tenha vindo também a ser levantado apenas agora, tá? E detalhe, houveram 2 estupros coletivos que eu estava vendo aqui agora no Instagram, eu acho que foi a Renata Souza que estava falando, a deputada, colocou agora no Instagram, de uma menina de 13 anos e de uma menina de 17 anos. Detalhe, o da menina de 13 anos, eu ainda não tinha ouvido falar dessa forma, tá? Não tinha sido chamada a atenção. Por quê, gente? Porque a menina de 13 anos é da Baixada Fluminense, tá? Enquanto a de 17 foi estuprada em Copacabana, no apartamento de alguém, provavelmente de um playboy, né, conhecido. Então, obviamente que, na Zona Sul, né, não pode acontecer isso, mas na Baixada que se dane, né, gente. Quem é o pessoal da Baixada para reclamar de um estupro coletivo de uma menina de 13 anos, né? O que é isso, né? Então, sendo assim, eu trago isso à tona dessa forma agora, exatamente porque eu sei, a seriedade com que nós deveríamos tratar esses apitos de cachorro. E acreditem ou não, tá, o assassinato do Ayatollah foi sim uma convocação da extrema direita à extrema direita do mundo inteiro, tá? E detalhe, com a explicação, com a justificativa de que o Ayatollah possuía sangue, estadunidense em suas mãos, tá? Como se o mundo não tivesse o direito de se defender de um arsenal de tamanha potência, né. E detalhe, todo mundo fica falando, principalmente as mídias corporativas, ficam falando do Irã, que o Irã que o Irã estava, produzindo bombas atômicas, né. Ah, porque o Irã não respondeu se estava produzindo ou não bombas atômicas, se estava enriquecendo urânio ou não. Gente, quem são os Estados Unidos para dizer quem pode produzir bombas atômicas ou não? Será que as pessoas não entendem que é muito pior só os Estados Unidos e Israel deterem todo o potencial nuclear do planeta, tá? E o Vladimir Putin, que é uma pessoa que está sempre em cima do muro, não quer nem saber de ninguém, só está controlando seus próprios interesses, tá? Porque até agora ele não fez nada. Ele apoia a Venezuela, apoia Cuba, mas e daí? Que apoio é esse? Que é um apoio silencioso, ou então só com meio de notinha de repúdio? Poxa, os russos já foram bem melhores que isso, né? Vamos combinar. Que vergonha, hein? Se eles acham que o nosso exército, o exército brasileiro é uma vergonha, o exército russo também está fazendo a mesma besteira, atacando a Ucrânia sistematicamente, tá? A Ucrânia, coitado dos ucranianos, o Zelensky é um maluco que acha que pode, que acha que está conseguindo reagir ao exército russo, ao armamento nuclear russo. Gente, o arsenal do Vladimir Putin é tão grande quanto o dos Estados Unidos e de Israel. Eu acredito que seja até maior, tá? As ogivas nucleares da Rússia são mais numerosas do que a do restante do planeta, tá? E sendo assim, ele ainda não pensou nem em usar, tá? Ele nem sequer ameaçou uma bomba atômica, ou seja, é porque ele ainda tem muita arma para usar antes disso. Então a Ucrânia pensar que essa guerra vai acabar de uma hora para outra, e que as baixas que eles estão, conseguindo efetuar no exército russo são significativas, não são não, gente, isso é só cortina de fumaça, tá.
Ainda tem muito russo para morrer, ainda tem muito dinheiro russo para pagar mais mercenário, ainda para matar mais ucraniano, e ainda tem muito arsenal para eles queimarem, torrarem na Ucrânia, antes sequer deles recuarem do território, tá. Então é uma ingenuidade as pessoas falarem isso, tá. Agora então, não dá para a gente contar com os russos para nada, tá. Não dá para contar com os russos, ou seja, nós, enquanto aqui da América do Sul, nós estamos sujeitos ao arsenal nuclear do Donald Trump. Pessoa essa que é nazista, tá, que já demonstrou isso de todas as formas possíveis, tá, que está diretamente contra os latinos-americanos, tá, contra a população latina nas Américas, ou seja, a tentativa de domínio de território dele sobre o nosso, tá, é certa, é questão de tempo, não é questão de se, tá? Não é porque ele, se dá bem diplomaticamente com o presidente Lula, que significa algum tipo, de futuro, de garantia de que no futuro não vai haver, nenhuma inserção no nosso território. Isso não é verdade, isso é a estratégia dele, a estratégia diplomática militar, mesmo assim uma estratégia diplomática muito porca, tá, porque é feita por enquanto, porque e detalhe, ele precisa muito mais do presidente Lula do que o presidente Lula precisa dele. Entrar em conflito agora com o Lula é pior do que matar o Ayatollah, tá, é pior do que isso, porque aí sim ele poderia estar, colocando uma parte, né, dos interesses dele em risco, visto que ele também depende do nosso mercado e do nosso petróleo por enquanto, tá, porque, se ele criar atrito com o Brasil, ele teme em perder parte do petróleo da Venezuela, tá, porque se entrar em atrito com o Brasil, aí sim eu acredito que os russos, vão querer, fazer alguma coisa com medo da ascensão, nazista, ser uma ameaça ao seu território também, né, ao seu território, quando eu digo, não apenas o território russo, tá, mas o território de navegação, porque esse petróleo ele precisa ser escoado de alguma forma. O petróleo russo, ele é escoado não apenas pelos oleodutos, tá, que são formados pelos comboios de caminhões que saem da Rússia para o restante da Europa e que agora estão sendo prejudicados por conta do Donald Trump, né, e as sanções que ele está impondo aos países para que não comprem petróleo nem o gás russo, tá, isso já está sendo um problema para a Rússia, mas ainda assim a Rússia tem os navios que escoam esse mesmo petróleo para o restante do mundo todo, mas ainda assim também ele está tendo problema, porque a União Europeia, os países da União Europeia, a OTAN e os Estados Unidos, eles toda hora, além das sanções, eles estão bloqueando os oceanos, né, os mares, essa circulação de navios no mundo inteiro, através, não apenas das sanções, mas através da, 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 ai, como é que chama quando eles, da captura, eu vou falar captura, tá, mas não é essa palavra não, através da captura da frota fantasma russa, tá. A frota fantasma russa, eu não sei se vocês sabem, a frota são os navios petroleiros russos que estão tendo que camuflar o seu petróleo para que possam vendê-lo, tá, porque do contrário eh eles são interceptados em alto mar, tá, e são, capturados, por militares da União Europeia, que são da OTAN diretamente, tá, ou então pelos militares, estadunidenses, tá. Então eles estão fazendo, fazem, são praticamente navios piratas, tá, que estão transportando esse petróleo. E detalhe, estão vendendo esse petróleo para outros países também que estão sob sanções dos Estados Unidos, tá, e, e também estão tendo problemas para comprar petróleo. Então, ou seja, todo mundo agora tem que comprar o petróleo dos Estados Unidos, que nem é o petróleo dos Estados Unidos, né, que agora é o petróleo da Venezuela, que foi roubado pelo Donald Trump, né, e as TVs brasileiras não têm a hombridade de sequer tratar o assunto com a honestidade que ele mereceria, tá. Por quê? Por que que o Nicolás Maduro não tinha capacidade de controlar o seu próprio petróleo? Por que será, né, gente? Porque, né, tinha alguém querendo roubar esse petróleo da Venezuela. E por que que vocês estão sendo cúmplices, né, desse roubo, desse assalto, né, ao petróleo da Venezuela?
né. Por que que vocês estão fazendo isso? Porque isso é você fazer parte da propaganda, né, você fazer a propaganda do Donald Trump, a propaganda sim, propaganda positiva, porque quando você dá a notícia de que, o Donald Trump está controlando, como se ele estivesse fazendo uma coisa boa, né, você está dando a impressão de que aquele petróleo não era nem da Venezuela, né, parece até que o petróleo era dos Estados Unidos e que o Nicolás Maduro tinha roubado, né. Então realmente é um discurso totalmente nazista, porque está tomando o que o Donald Trump fez com a Venezuela, foi exatamente o que os alemães fizeram com os judeus na época da Segunda Guerra, quando tomavam tudo, todos os pertences, né, todos os bens dos judeus, as propriedades, os pertences, né, bloqueavam através desse roubo, né, da asfixia econômica e financeira. Começou assim, né, começou com a asfixia, começou, com a tomada de documentos, né, e depois as coisas foram evoluindo até que chegamos nos campos de concentração, tá. E detalhe, a Cuba já está dentro dos campos de concentração, Cuba e Venezuela também. Cuba, eu não sei se vocês sabem, os cubanos agora estão tendo que viver apenas com 40% do petróleo necessário para o abastecimento do país inteiro, tá. Ou seja, do petróleo de 100% do petróleo, do petróleo total que eles necessitariam para sobreviver diariamente, eles só estão tendo acesso a 40% desse petróleo. Ou seja, eles vão passar, eles já diz que já estão, passando necessidade, né, provavelmente passarão fome dentro dos próximos meses, há relatos de que já estejam, tá, não tem como confirmar isso agora, mas há relatos de que já estejam. E detalhe, essa para quem criticava tanto o regime comunista, né, eu acho engraçado que o Donald Trump faça pior, né. Se ele estava criticando os comunistas por conta do racionamento da alimentação dos mesmos, como que ele, sendo um capitalista que promete a liberdade e a democracia a todos, está deixando os cubanos passando necessidade, energética, ou seja, indiretamente diretamente necessidade, alimentar, tá, de sobrevivência. Ou seja, os campos de concentração agora não precisam mais de gás, né, pelo contrário, agora o gaslighting é o contrário, ele tomou o gás e o petróleo todo para ele e vai deixar todos morrendo de fome, fome e frio, tá, fome e frio, né. Então, sendo assim, eu trouxe essa live com esse título exatamente para dizer que a morte do Ayatollah, ela foi muito providencial, ela serviu como um apito de cachorro, tá, apito de cachorro, eu não sei se vocês sabem o que é, tá, mas dentro do sistema, do método nazista, é a forma que eles têm de convocar todos os outros no entorno do mundo. Eu achava estranho esse método no início, porque eu ainda não tinha noção da dimensão, por mais que eu tenha estudado, tá, esse assunto, eu não estava entendendo ainda aonde eles queriam chegar. Mas hoje eu percebo que, o que acontece quando eu abri os arquivos do Jeffrey Epstein, ok, quando eu entrei, e percebi, o conglomerado pelo qual, eles estão, disseminando a extrema direita, né, através desse método também, um método, de extrema violência, ok, que também funciona e também, eles aceitam todos os métodos, tá. Geralmente os nazistas eles não se preocupam, se estão convocando psicopatas ou não, tá. E é legal a gente tocar nesse assunto exatamente por isso, porque, quando eu penetrei nesses arquivos e eu trouxe os vídeos aqui, eu já deixei aqui, alguns episódios, eh vocês vão perceber que existe mapeamento de ilhas, tá, projetos de construção desse mesmo tipo de violência, de indústria da violência através da exploração sexual e da carne humana, que foi, que foi feita propaganda através dos arquivos do Jeffrey Epstein, tá, porque a indústria, não se limita, vocês não acreditam que uma coisa desse tamanho, tá, que é revelada em 3,5 milhões de arquivos, que elas acabaram em apenas 6 propriedades, né. Vocês não acreditam que essa indústria se limite apenas a essas 6 propriedades do Jeffrey Epstein, né.
Por favor, se vocês acreditam nisso, vocês comecem a procurar por vocês mesmos dentro dos arquivos. Há registros ali que indicam que existam centenas de ilhas, tá? Então agora eu entendo para que esses apitos de cachorro dessa proporção eles servem, para poder conseguir manter essas pessoas, esse conglomerado todo dentro do mesmo sistema, ok? E sendo assim, eles terem controle total sobre essas pessoas. E eles têm, porque eu não sei se vocês perceberam, mas os seguidores do Donald Trump e desses caras são extremamente fiéis. E eles são robotizados, né? Repara no discurso do J.D. Vance, do Marco Rubio, do Peter Hegseth, esses caras todos. Reparem nos discursos, na forma como os mesmos não expressam nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de emoção, nada. São robôs, gente, são robôs orgânicos, né? São robôs de carne e osso, tá? Mas que promovem esse sistema nazista com maestria e estão conseguindo. A eficiência com que isso está sendo perpetrado no mundo inteiro é impressionante, tá? Então eu acho que por isso que, na minha opinião, o Ayatollah, se deixou morrer exatamente, por conta, disso. Ele sabe que isso estava acontecendo, não estou defendendo a supremacia islâmica não, tá, gente? Não estou mesmo, tá? Mesmo porque muitos muçulmanos não compactuam com esse tipo de pensamento. Acontece que embora os muçulmanos não compartilhem, todos, do mesmo pensamento do Ayatollah, todos eles sentiram exatamente a morte do mesmo, e por que aconteceu, tá? Eu já tinha trazido esse assunto aqui antes, porque se as pessoas achavam que estava ruim com o Ayatollah, muito pior sem ele, tá? Pior por quê? Pelo menos, ainda que um extremista também, pelo menos ele fazia um contraponto a essa situação e ao arsenal nuclear dos Estados Unidos e de Israel, que agora nós não teremos mais, tá? A não ser que o Irã resolva manter a linha de frente que o Ayatollah estava seguindo. Eu acredito que os iranianos devam manter, tá? Até quando não sabemos, até o limite da resistência que eles conseguirem, né, financiar. Tá? Agora, deveria haver, uma movimentação do mundo inteiro para junto dessa resistência do Irã, isso deveria, tá? Porque os brasileiros que aqui estão comemorando, né, essa vitória do Donald Trump, comemorando essa ascensão nazista, eu não sei se vocês perceberam, tá, mas nós estamos em território latino-americano, né, sul-americano, e que a qualquer momento esse psicopata pode chegar aqui dentro do nosso território querendo tomar tudo com os mísseis Tomahawk, tá. E o próximo Tomahawk, de repente, pode cair aqui em Petrópolis, aí no Rio de Janeiro, nas favelas, né, onde eles odeiam o pobre, né. Eu não sei se vocês repararam, eles odeiam gente pobre, tá. Não é nada impossível de que o objetivo dessas elites dos Estados Unidos, tá, dessa elite, Jeffrey Epsteiniana, tá, não é impossível que o objetivo deles seja eliminar todos os pobres do planeta, tá. E o grande resort, tá, e a grande colônia futura deles seja, todo o território do mundo só dominado pelos ricos. Quem garante que não? Quem garante que eles não vão matar toda a população pobre do planeta, gente? Já está chegando um ponto que eles não vão precisar da gente para nada. Eles vão ter os robôs. Acordem para a realidade. Eles não precisam de nós para absolutamente nada, mas eles precisam do nosso petróleo, eles precisam dos nossos recursos naturais, eles precisam das nossas crianças até. Acho que eles estão usando crianças como comida, né, eles estão comendo os bebês, tá. E detalhe, bebês brancos, tá, bebês brancos, tá. Vai saber, até onde vai isso, tá. Porque não há registro, pelo menos não há registro ainda, porque os países não estão dando a importância aos arquivos do Jeffrey Epstein como deveriam. A Polônia agora, falei mais cedo numa live aqui, a Polônia criou uma força-tarefa apenas para analisar os arquivos, porque existem polonesas também que estão envolvidas, que foram vítimas desses crimes hediondos, tá. Então a Polônia está também mergulhando nos arquivos em busca de esclarecimentos. Eu falei aqui outro país, agora não me lembro exatamente qual, a Inglaterra está também
tá, devido ao envolvimento do príncipe Andrew, provável que, eles deem a importância aos fatos como bem dado, ok, mas, infelizmente o príncipe está solto, né, parece que circula livremente, mas ainda assim, houve, né, pelo menos alguma coisa foi feita também, né, não foi totalmente ignorado o fato, né, pelo menos alguém fez alguma coisa, já é um caminho, um passo dado, tá, não é isso significa assim, dentro do tamanho que essa coisa tá, isso tem uma importância simbólica bastante significativa, tá. Então, é para chamar a atenção do mundo inteiro mesmo, porque na minha opinião o que eles estão querendo é extermínio da população pobre do planeta todo, tá. E eles tomarem conta de tudo e todos os territórios. Não é à toa que o mapeamento do Jeffrey Epstein, os arquivos que eu encontrei estão mapeando o mundo inteiro, gente. São ilhas no mundo inteiro, não se limitam só ao território da América do Sul, não, tem até, território na China, tá, ilhas na China, vários, diversos lugares do mundo, ok. É só vocês pesquisarem. Então, tem muita coisa lá, nos arquivos que ainda não foi descoberta nem por nós nem por ninguém, porque as pessoas também, obviamente está todo mundo horrorizado com as vítimas, mas outra coisa que eu acho impressionante esses arquivos terem sido liberados todos de uma vez só, ou seja, não deu tempo das pessoas analisarem aos poucos, veio tudo de uma vez só, exatamente para causar essa confusão e, ao mesmo tempo, fazer a propaganda nazista que eles tanto queriam. E acreditem vocês ou não, tá, isso para eles, para essas pessoas, isso é status quo, tá, isso não é vergonha. Aquele conteúdo do que a gente está assistindo nos arquivos, ele é vergonhoso para nós, enquanto pessoas que, normais, assim, que encontramos, encontramos dentro das leis, né, tá, e uma norma social, de bem-estar diferente dessas que nós estamos, percebendo que seja a norma dessas elites, né. Não estou, dizendo que todas as elites do mundo compactuem com isso, não é verdade, né, eu espero que não seja, mas a tendência é que o planeta comece a abraçar essa causa como uma norma natural, tá. E muitos ali pode dizer: "Ah, eu não como carne humana, né, eu não quero um rico ou outro não, eu não compactuo desses estupros, dessa violência", mas o fato é que ainda que eles não fossem cúmplices dos crimes, um faz questão de estar próximo ao outro devido ao status e à posição que eles ocupam, tá. Então, houve até uma princesa aí que eu compartilhei, né, que falou que se você não está dentro do presente nos arquivos do Jeffrey Epstein, você é um fracassado, tá. Então é assim que eles estão pensando. Então, essa propaganda, essa abertura dos arquivos serviu de propaganda da extrema direita, assim como o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, tá. Então, sendo assim, nós sabemos que isso está funcionando. E, eu acredito sim, que eles desistiram de Marte, Marte era só uma desculpa, a Lua era outra desculpa, e o fato é que a resortificação do planeta deve ser o objetivo final. A resortificação através da da eugenia da limpeza étnica, tá, que está sendo promovida através de toda essa ascensão nazista, em todo momento, o Donald Trump foi uma pessoa que só demonstra, só promove políticas que ou envolvam limpeza étnica, né, ou eugenia, ou, branqueamento social, elitismo. Detalhe, outra coisa que eu encontrei dentro dos arquivos do Jeffrey Epstein, foram as referências ao pai da Ghislaine Maxwell. A Ghislaine Maxwell é a companheira do Jeffrey Epstein, ok. E o pai dela, ele fez parte, ele se eu não sei se foi do Partido Comunista Britânico, que ele entrou dentro do partido com o objetivo sabe qual era o objetivo dele dentro do Partido Comunista? Branqueamento do Partido Comunista, tá. Isso em Londres, na Inglaterra, tá. Imagina o que esses caras não estão projetando para o resto do mundo, tá.
Eu não tenho certeza, porque essas afirmações, não tem registro dessas afirmações, são alegações que nós estamos encontrando na internet, tá. Mas, pela consequência dos fatos e da situação, tudo indica que esses planos deles datam de antes mesmo do conhecimento, do encontro entre a Ghislaine Maxwell e o Jeffrey Epstein, ok? Então, a coisa é bem mais profunda do que aparece dentro desses arquivos, que datam de anterior, tá? Datam de Hitler, obviamente, tá? Isso vem desde da Segunda Guerra, desde do Império Nazista, né, de Adolf Hitler, e se perpetua até hoje, só que mudou o formato, agora tem o formato hollywoodiano, tá? Que tá vindo dos Estados Unidos e está sendo vendido para o mundo inteiro, e o mundo inteiro está comprando. Tanto é que a Rede Globo só se refere a Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Ninguém até agora teve a coragem de chamar ele pelo devido nome, de ditador dos Estados Unidos, tá? Que de presidente esse homem não tem nada, mesmo porque ele nem precisa desse cargo para viver. Gente, ele é um bilionário que tem dinheiro para gastar milhões todos os dias, sem nunca precisar trabalhar. Para que esse homem está fazendo isso, gente? Se toquem. Para que esse homem precisa de eugenia, de limpeza étnica? Para quê? Só por um objetivo maior. O objetivo é esse que só se explica através do nazismo, tá? Só existe essa explicação. O futuro da humanidade vai ser um grande resort de criancinhas tendo que rebolar para esses pedófilos nojentos. O resto do mundo vai viver sob fumaça da bomba, fumaça atômica, fumaça, poeira radioativa, tá? São esses os planos deles para o futuro. E eles são tão ignorantes que eles acreditam que eles vão poder conseguir viver no mundo assim, respirando naturalmente, né? Sei lá o que que eles pensam, né? Nem sei se essas pessoas pensam, né? Naturalmente que não pensam porra nenhuma, porque não tem que pensar o que que sai da cabeça de um homem desse, né? Não sabemos, né? Não dá para saber. Tá? Mas o fato é que as coisas estão sim caminhando todas dentro desse contexto, tá? Dentro do nazismo, é o mesmo método, só muda o formato, agora o método é hollywoodiano, é o nazismo hollywoodiano, tá? Que está sendo vendido, promovido e comprado. Pior, está sendo comprado pelos países que serão todos os países que serão as próximas vítimas, ok? Não pense que falando que porque você não concorda com o Islã, né, você também acha que o Ayatollah é um radical, ele é gente, ele era um radical, mas ele era um radical que atualmente era o mais necessário do planeta, tá. E infelizmente ele foi assassinado desse jeito que foi, tá. Mas o problema não é o radicalismo, quanto a isso, existem outras formas da gente lidar com isso, tanto é que todos os países, conversam com o Irã, o Brasil tem boas relações, mantemos boas relações com o Irã há muitos anos. E nós nunca pensamos em temer algum perigo que venha da comunidade muçulmana do Irã. Alguém aqui tem medo? Ninguém aqui no Brasil tinha medo disso, né? Ainda que ele fosse um radical. Mas do Donald Trump, a maioria de nós aqui está favorável, menos a estúpida direita do Brasil, que está achando normal, né? Tipo a Rede Globo e seus aliados, né, e aquele maluco que ontem estava fazendo essa convocação, né, para o Brasil inteiro, e eu espero que essa família se toque do perigo que está correndo, tá? Essa família da direita agora, eu entendo, é legítimo, gente, fazer campanha eleitoral, é legítimo, isso tudo é legítimo, óbvio. Para isso nós estamos numa democracia. Vocês estão certíssimos em convocar, fazer essa convocação da direita, fazer, tá, para propaganda eleitoral, óbvio, vocês estão certos. É um direito que vocês têm. Vocês estão exercendo o direito de vocês. É pleno e é legítimo, tá? Eu até admiro muito, tá? Parabéns para vocês, porque nem a esquerda ainda conseguiu uma movimentação desse tamanho, tá? Então eu acho legal e vou dar os parabéns mesmo. Parabéns pelo que vocês conseguiram, mas vocês estão respondendo a um apito de cachorro nazista. E isso a gente tem que conversar, tá? Isso é perigoso para vocês também. Não pensem que vocês não estão na lista dos inimigos, não, porque vocês também estão, tá? Então a gente tem que conversar sobre isso. As cartas têm que ser colocadas na mesa exatamente como elas são. Tá? Tapar o sol com a peneira não vai ajudar ninguém, muito menos a nossa população, tá? Muito menos a democracia. Oi, gente, boa tarde, todo mundo. Tá, então, gente, é isso, olha só, eu já tô aqui com 43 minutos, tá, e eu acho que eu vou encerrar essa live aqui. Gente, obrigada a todos, obrigada
Se você acha isso, você eu acho que você está enganado, tá. Eu acho que você está enganado, eu não concordo com a sua opinião, tá. Viva Trump, por quê? Você gosta do Donald Trump, jura? Você acha ele legal? Você acha que ele gostaria de você? Acha mesmo? Cara, ele não respeita nem as mulheres, nem as crianças do próprio país, né. Eles estupram e comem, estupram, esquartejam e comem as crianças, tá. O intestino das crianças é cream cheese para eles, né. O intestino das crianças, não sei se vocês viram isso, o intestino das crianças é cream cheese, né, então, tá, então é isso, tá. Mas intelectuais, o poder intelectuais aonde? Donald Trump é intelectual. Deixa eu ver isso aqui, gente, espera aí. Ficou rico sem roubar o Donald Trump. Você sabe como ele ficou rico? Você sabe como que ele enriqueceu? Vocês sabem? Não, ele enriqueceu através da especulação imobiliária. Sabe o que que isso quer dizer? Através do trabalho do povo latino lá nos Estados Unidos, dos espanhóis e da população negra, tá. E a especulação imobiliária que foi herança do pai dele, tá, que não é nem talento dele, é da herança do pai dele. E detalhe, o que que é a especulação imobiliária, gente? É tomar território, é tomar tudo dos outros, é tudo que ele está fazendo agora, só que agora ele ampliou isso para o mundo inteiro. Ele criou um milicianato gigante, só isso. É isso aí que vocês estão admirando, batendo palma. É porque as pessoas têm mania de achar que rico, né, bilionário, o cara é um milionário, né. Aí fica todo mundo puxando o saco, achando que vocês acham que o bilionário vai fazer o quê? Vai entrar na casa de vocês, deixar lá um carro, vai te dar uma casa maior, vai te dar um emprego que você vai ganhar o quê? 50, 100 mil reais por mês, jura? Vocês acham isso? Sério mesmo? Nós somos latinos, lembrem-se, tá? Nós somos latinos. Ele é especialista, ele é especialista na especulação imobiliária, tá. Então e por falar em especulação imobiliária, antes de eu finalizar então, eu vou trazer um detalhe que eu achei muito interessante, que é sobre o cara que comprou as ilhas do Jeff Epstein, Little St. James e Great St. James, tá. O nome dele é Stefan Decor, acho, não sei, procure o nome dele aí, não me interessa também, não gosto de ficar falando o nome dessas pessoas não, tá. É o comprador das ilhas, já basta, eu acho, como referência para nós entendemos, tá. Esse comprador das ilhas, ele se diz ativista pelas causas ambientais, tá. Ele se diz ativista das causas ambientais, só que ele comprou as ilhas, gente, para construir um resort. Detalhe, sabe onde ele mora? Ele mora, ali dentro do mesmo arquipélago, das Ilhas Virgens dos Estados Unidos, ou exatamente, vizinho da Little St. James e da Great St. James. Ele morava em St. John, tá, é uma ilha do lado, ok? Ele mora lá desde 2011 e o objetivo dele é construir um resort nas ilhas. Como é que se diz um ativista ecológico, né, se ele quer construir um resort nas ilhas do Jeff Epstein, com alguns poucos quartos, tá, para manter, para preservar, a natureza. Quem preserva a natureza com resort, gente? Preservação ambiental resort é o oposto da preservação ambiental, tá. O resort, ele já é especulação imobiliária, tá, aos olhos de qualquer ativista ambiental, tá. Então o resort então ele está fazendo um discurso totalmente paradoxal. Como que ele e detalhe, ele nunca conheceu o Jeffrey Epstein e sequer pisou nas ilhas, e nunca sequer tinha pisado nas ilhas antes de comprá-las. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso, gente? Vocês acreditam nisso? Eu não sei se vocês acreditam, eu não sei do que vocês não acreditam, mas o fato é que isso está acontecendo agora, tá. Isso tudo está acontecendo agora, isso não sou eu que estou inventando, isso está, de domínio público, está na internet para quem quiser pesquisar e quem quiser ver. Eu já fiz os vídeos, já falei sobre isso e coloquei referências. Então se vocês quiserem pesquisar, só entrar aqui no canal e procurar, tá. Tá bem claro, tá bem com os títulos em cima, os vídeos com os shorts que eu gravei com os mapinhas, vão direto, os últimos shorts que tem mapinhas que você vê, vão direto falando sobre o comprador das ilhas, tá, e sobre essa proximidade desse comprador, que era vizinho desde 2011 do Jeff Epstein, que nunca conheceu ele, nunca nem conheceu e nunca tinha pisado nas ilhas, mas comprou as 2 para construir um resort, por quê? Porque ele é ativista ambiental. Olha só, gente, um ativista ambiental comprando construindo resort, né. Quando eu vi que ele era ativista, eu falei assim: ele comprou as ilhas, porque ele vai restaurar a fauna e a flora
original, que legal, né. Poxa, grande engano meu, a minha decepção durou algumas linhas só de texto que eu estava lendo, ele foi construir o resort. Só que detalhe, outro detalhe, até agora não há sequer indícios de que ele tenha começado a construir alguma coisa, não tem nada, nenhuma movimentação na ilha, tá. Não existe nada registrado na intenção nem de construir o resort, gente, não existe ainda, tá. Não existe. Então tá tudo muito esquisito, tudo muito esquisito mesmo. Oi, querido. Oi, gente. Oi. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Tem um aqui fazendo bagunça, mas é válido também, aqui é um espaço democrático, né. Ele está a favor das ilhas, aí ele estava a favor do Donald Trump, agora ele está falando de Cuba, Venezuela. Você gosta de ilha, né, eu também gosto de ilha. Eu em breve eu irei, um desses destinos será o meu, tá, ainda não sei qual, mas, como eu estou de mudança, eu estou bem animada pelos dias que virão agora. Por quê? Eu gosto desse trabalho, porque eu não enxergo, Vanderlei, eu não enxergo, querido. Ele não está reflorestando, querido, deixa eu te falar. Luciano, ele não está reflorestando não, querido. Ele está construindo resort, só que ainda não começou a construir o resort, tá. Ainda nem começou. Ele falou isso, tá. Eu achei que ele ia reflorestar, que ele comprou as ilhas para isso, porque ele se intitula ativista, né, ou ambientalista, ele doa milhões e milhões para causas ambientais, né, isso ele diz também. Agora, depois que ele falou que ia construir o resort, eu já vi que não é ativista dentro de muitas aspas, né, ativista só se for aquele que não quer destruir de vez, sei lá, nesse sentido, tá, mas resort não é coisa de ambientalista, gente, não é mesmo, tá. E, detalhe, ele não existe registro de que ele deu início a alguma coisa ainda também, tá tudo muito abafado. Ele só comprou e deixou lá, por enquanto tá parado. E ele mora do lado, né, isso é um pouco esquisito, né, essas histórias, estão bastante as histórias não conversam direito entre si, não sei, não tá muito esquisito, tá. O fato é que tá esquisito, as coisas não estão, sendo transparentes como deveriam ser, mas explica muita coisa, tá. Então, ó, o que tudo indica que essas pessoas estão com planos secretos e bastante perigosos para o resto da humanidade, tá. Esses planos eu acho que, devem ser nesse sentido, de resort para cima, tá. E detalhe, nós não fazemos parte dos planos dessas pessoas, nós não fazemos parte dos planos dessas pessoas, tá. Então, para vir coisas piores do que está acontecendo agora, é só, um estalar de dedos, tá. Vamos aguardar os próximos meses e o que está por vir, tá. Tem muita coisa ainda, né, vamos esperar agora, ver o que que os iranianos irão fazer, né, o que que como que vai dar como que vai ter como serão as consequências, tá. A gente, aqui já está bastante escuro, tá, no Substack aqui eu acho que tá bastante escuro. Tô com pouca luz aqui onde eu tô, tá, que eu comecei de dia e agora já tá escuro aqui, deixa eu ver. 52 minutos. Galera, eu realmente vou encerrar, tá, pra deixar o que que eu tô fazendo? Eu tô deixando esses vídeos mais ou menos com 1 hora, pra não estender demais e as pessoas poderem acessar pra pegar as informações que acharem necessárias, tá. Porque isso é parte do meu trabalho. Então eu não quero me estender muito pra não ficar uma tarefa árdua pra aquele que for fazer essa pesquisa, ok? Então eu tenho separado, assim, em assuntos para facilitar também, tá, como se fosse um arquivo de documentos, ok. Eu comecei fazendo sobre a minha vida, porque a minha vida também fez parte, desse projeto nazista, ok. Afinal, eu sofri um atentado pelas costas e fui largada na rua para morrer, e nada aconteceu com as pessoas que fizeram isso comigo. Ou seja, então, eu fazer um paralelo da minha vida com o que está acontecendo aqui no mundo é legítimo, tá, e se eu posso fazer, assim, eu farei. Ah, eu não trabalho com esse tipo de conteúdo. Eu comecei esse canal agora, quando isso aconteceu, aos 47 anos de idade, tá. Então, eu tenho motivos, profundos para fazer esse trabalho que eu tenho feito agora e eu não provável que eu não vá parar, tá. Viva Lula, viva Lula, viva Brasil, viva Nigéria, viva Cuba, viva todos nós, né. É, isso aí. Também acho, concordo, querido.
Obrigada, obrigada pela participação, tá. Então eu vou encerrar aqui, com esses registros, assim que possível eu retorno, tá, com mais uma live, vou tentar fazer uma imagem melhor também, com mais luz, tá, mas não tem problema não, o que importa são os assuntos, as referências. Quem quiser, gente, eu tô aqui na comunidade do YouTube, eu descobri também, eu não sabia, que as pessoas podem postar aqui no canal, tá, então sintam-se à vontade para mandar sugestão, deixa aqui na comunidade, tá, do meu canal, comentário, falem o que vocês quiserem, não tem problema não, tá. Eu acho que eu recebi alguns comentários e eu ainda não respondi, mas eu vou responder, tá. Eu demoro às vezes, mas eu respondo, tá. É, mas não foi por nenhum motivo pessoal não, foi por causa de equipamento mesmo que não está muito bom, meu equipamento, mas assim que der eu responderei a todos, ok. Então é isso galera, eu agradeço a vocês, agradeço a presença aqui, agradeço a todos os pobres, que a maioria do mundo é pobre, gente. O que que tem? O que que tem? Não tem nada demais não. Pobreza não é vergonha nenhuma, tá. Acho que a vergonha é ser rico igual o Donald Trump e ficar matando os pobres, né. Porque pra que que ele tá fazendo isso? Em vez de a pessoa com o dinheiro que tem, né, com o dinheiro que ele tem, podia estar fazendo tanta coisa maneira, tanta coisa legal, né. Já pensou a gente com esse dinheiro todo? O que que a gente não estaria fazendo, de construindo de coisa boa, né. E o cara só pensa em tomar, tomar, tomar e tirar de quem não tem, né. É isso que chama mais atenção, né. Por quê, né? Por que ganância é essa? É uma ganância que vem da profundeza do não sei da onde, né, que já passou da ganância, né, nenhuma pessoa gananciosa seria tão canalha, né, tão assassina, tão, né, sabe, com um pensamento tão minúsculo, tão ignorante, tão burro, né. Mas é isso, né, essa é a elite do mundo, né, isso aí que as pessoas acham que é progresso, né, isso aí deve ser que é considerado progresso pela elite extremista de extrema direita, né, dos Estados Unidos e de outros países, né, no mundo inteiro, né, eles gostam disso, né. É bom, eles estavam matando crianças, eu não sei se vocês viram as fotografias, tá, das crianças, as torturas das crianças, vocês chegaram a ver algumas torturas, algumas fotografias com que algumas fotografias das crianças sendo torturadas, tá, porque eu vi, gente, as crianças amarradas no chão, tá, acorrentada pelos braços e pelas pernas, nuas, tá, e o próprio Jeffrey Epstein, com uma lupa igual essa aqui, queimando o corpo da criança, ok? Queimando a criança, tá. Isso é o de menos, né, porque tem coisas bem piores. É que eu não vou ficar falando aqui, porque é desnecessário, tem gente que está aqui, que não vai sequer abrir os arquivos, porque não aguenta, né. Eu entendo, natural isso, óbvio, né, ninguém é obrigado a ver com isso. Eu estou fazendo esse trabalho porque eu acho necessário, tá, porque agora eu estou com muita raiva também, muito nojo, é um absurdo isso que está acontecendo. Mas na minha forma de pensar, eu acho que os planos deles para o futuro é tornar o mundo, o quintal da casa deles exatamente nesse estilo, né, que era nas ilhas de Little São James e Great São James, no rancho Zorro, tá, Zorro, no apartamento em Nova York, no apartamento em Palm Beach, na Flórida, na mansão Palm Beach, na Flórida, e no apartamento dele em Paris, tá. Foram 6 propriedades que chamam muito a atenção, tá, mas eu duvido que o império desse homem tenha se limitado apenas a essas 6 propriedades. É porque as pessoas acham que isso é muito, gente, não é não, tá. Para eles isso aí não é nada, tá. Para eles isso aí é como ter, 6 casas aqui na rua, tá. É isso mesmo, tá, não pense que não é. Para eles é como seis casas num bairro nobre, tá, isso é muito pouco. O cara é dono de hotéis, tá, o Donald Trump é dono de uma rede de hotéis, centenas de propriedades. Para eles 6 propriedades não é nada, o Jeff Bezos também, tá, riquíssimos, são bilionários, trilhardários, tá, isso para eles não é nada. Então, não acreditem que o império desse homem se limitasse a isso não, tá, não se limita não tá eu não acredito, eu particularmente não acredito. Não mesmo, tá. Mas é isso, gente, eu vou encerrar a live aqui agora, agradeço bastante a participação de vocês. É, e, né, vamos, comemorar que estamos vivos, né, por enquanto, tá, por enquanto. E aqui, eu deixo a minha homenagem ao Ayatollah, meu respeito à comunidade
islâmica toda do mundo inteiro, porque realmente devem estar sentindo muito, mas eu acredito que o Ayatollah tenha feito isso como o último gesto, de misericórdia que estava ao seu alcance, tá, que foi maior do que qualquer atitude, assim, no sentido de ter lançado um míssil sobre os Estados Unidos, alguma coisa assim, tá. Eu acho ele se martirizou, né, ele sabia que ele ia ser encontrado e que ele ia ser assassinado, lógico que ele sabia. Óbvio que ele sabe. Então sendo assim, eu admiro ele como ser humano, eu achei muito nobre da sua parte, tá. Então é isso, gente, eu vou encerrar essa live aqui. Muito obrigada a vocês. Quem quiser me ajudar, só se inscrever, ativar o sininho e a gente conversa dentro dos próximos dias para eu contar, da minha vida. Eu não vou falar de mim agora não, porque eu não quero, eh eh eh, inserir mais elementos externos agora, tá. Mas talvez eu retorne ainda hoje para a gente conversar sobre isso, aí eu conto as minhas fofocas, tá. Mas eu deixo aqui o meu respeito ao Ayatollah, principalmente, que eu fiquei também bastante chateada. E ó que eu sou ateia, hein, eu sou ateia e mas eu respeito todas as religiões, eu acho que era hora do mundo passar a respeitar também, um pouco mais, tá, um pouco mais, mas, não é o que estamos vendo, né, as pessoas se apropriam desses momentos, né, as pessoas gostam da matança, acho que gostam, né, um reclama de sangue das mãos do outro, mas fazem a mesma coisa, né, que espécie de 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 revolta é essa, né, esquisito isso, tá. Tudo muito esquisito nesse abominável mundo velho, né, do Donald Trump, tá. Mas é isso, galera, muito obrigada a vocês, ok. Eu não consigo ver aqui sem perguntas, não tem, por enquanto aqui, então eu vou encerrar, ok. Muito obrigada, gente, então uma boa noite a todos, e eu não vi aqui uma coisa, espera aí. Ai, aqui, uma boa noite. Ah, minha prima tá aqui. Beijo, prima. Obrigada, querida. Luana, obrigada, Luana. Beijo pra você, tá? Te aguardo. Obrigada mesmo. Obrigada, força. Obrigada, gostei de te ver aqui. Obrigada, querida. Boa noite, gente. Obrigada a todos. E aqui estou encerrando. Até.